Tá gravando, tá, pessoal? Então, quem não quiser aparecer no vídeo, pode tirar o vídeo, se vocês preferirem. Então, é o encontro, né, que a gente faz todo mês, eu e a Carol e a Pri, da Aba Acessível. E o feedback que a gente está tendo de vocês está muito bom, então a gente agradece muito, tá? Pelo feedback, pelo carinho, pela participação também. E hoje a gente vai falar sobre as prompts, que são as ajudas, né, as dicas que a gente dá para os nossos alunos, para eles emitirem a resposta correta. Então, são 3 artigos que nós escolhemos. O primeiro vai ser uma avaliação de preferência dos pais para procedimentos de ajudas prompts, que eu vou apresentar, tá? Que vai falar da preferência dos pais sobre uma determinada estratégia de ajuda. O outro vai ser a comparação de uso de dicas mais para menos, né? Que é o nosso most to list, e menos para mais, que é o least to most, na aquisição de habilidades de brincar sozinho. E outra avaliação para identificar procedimentos imediatos de esvanecimentos específicos do aluno para crianças com TEA. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar, que fala sobre a preferência dos pais, né? Ele vai avaliar a preferência dos pais sobre alguns procedimentos de esvanecimento dessas dicas. Então, é um artigo até novo, né? Foi publicado em 2020 no Jornal da Análise do Comportamento Aplicada, e os autores são Mary e colegas. Então, são 4 autores: Mary, Tiffany, Raven e Aaron. Então, vamos aqui para a introdução, né? Então, eles falaram um pouquinho do que é uma ajuda, o que é um prompt, o que é uma dica. Eu sei que, né, às vezes a gente usa terminologia diferente, mas a gente quer estar falando da mesma coisa. Então, eu acho que as meninas até usam mais a palavra dica, eu acabo usando mais prompt, e a gente pode falar ajuda também. Mas um prompt é definido como um estímulo antecedente que controla uma resposta. Então, o mais importante que a gente tem que saber das ajudas, né, das prompts, é o quê? Elas vão ter que ocasionar uma resposta correta. Se você tenta fazer alguma coisa ali no momento e o aluno não demonstra a resposta correta, a gente não pode chamar de uma prompt, tá? A gente não pode chamar de ajuda. Ela tem que sempre ocasionar a resposta correta. Então, aqui, né, um exemplo simples que eu coloquei, que foi até do artigo. O pai, né, tá ali na mesa do jantar, então o pai pode falar com a criança, o filho tá pegando, vai comer o espaguete com a mão, e o pai fala com ele, usa o garfo. Então, é uma ajuda ali, vocal, que ele tá dando para o filho ir lá usar o garfo. Então, o filho vai, pega o garfo, começa a comer o espaguete com o garfo, e o pai elogia, né? Muito bem, tá usando seu garfo. Então, o que ele fez ali, o que ele falou, ele ocasionou uma resposta correta. Então, na parte de revisão da literatura, tá? Vários tipos de procedimentos de esvanecimento das ajudas tiveram sucesso para o ensino de várias habilidades para indivíduos com deficiências. Então, eu já tinha pesquisado um pouquinho sobre esse tema, a questão, né, qual é o melhor procedimento de ajuda usar, qual é o melhor, né, para a gente esvanecer essas ajudas também, como que vai ser o melhor, e é um pouquinho misto, assim. No final a gente vai falar também, vocês vão ver, pelo menos a minha opinião em relação a isso também, tá? As estratégias mais comuns de esvanecimento usadas em programas de aquisição de habilidades incluem o atraso imediato, a ajuda da maior para menor e a ajuda da menor para maior. Então, aqui a gente tem, em 1988, esses autores, eles fizeram um estudo falando do atraso de ajuda progressivo, que é o atraso de tempo, né? Que a gente vai aumentando o tempo sistematicamente, assim que a gente dá o SD, que a gente dá a instrução. Então, por exemplo, o instrutor pode inicialmente esperar 1 segundo por uma resposta antes de fornecer uma ajuda, um prompt, e aumentar o atraso para 2 segundos. Tirou.
Então, o instrutor pode inicialmente esperar 1 segundo por uma resposta antes de fornecer a ajuda e aumentar esse atraso de prompt para 2 segundos, dependendo de várias tentativas nos quais o indivíduo não responde antes do prompt. Então, a gente vai trabalhar com 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos, e vai aumentando esses segundos ali para a gente dar ajuda, porque a gente quer que o nosso aluno responda independentemente. Deixa eu só confirmar que está todo mundo no mudo, gente. E esse de 2016, os autores usaram atraso de ajuda progressiva para ensinar 24 novas respostas a 2 participantes com TEA. Foi um procedimento de treinamento eficaz que produziu o domínio de todas as habilidades que eles ensinaram, independente do formato de treinamento, se as tentativas foram em massa ou se eles usaram as tentativas variadas. E independente também da quantidade de tempo entre as tentativas e instrução. Então, foi mais um estudo, né, demonstrando que o atraso de ajuda progressivo, ele é eficaz. Em 1973, a gente teve os autores usando as ajudas da maior para menor, né, que são os nossos most to list. E então, a gente vai das ajudas mais invasivas e elas são transformadas em ajudas menos invasivas para a gente fornecer oportunidades de respostas corretas e independentes. Então, é do mais para menos, né? A gente pode falar também, eu acredito que eu acho que é uma palavra, né? O intrusiva, não sei, eu troquei. Porque eu falei, intrusiva. eu falei, ai, gente, não sei nem se é uma palavra, mas eu vou colocar invasiva que soa um pouquinho melhor. E aí, em 1979 também, esses autores usaram as ajudas de menor para maior, onde o nível de ajudas crescem dentro de uma oportunidade de aprendizagem. Então, nesse exemplo que eles deram, né, uma tentativa começa como instrução, como, por exemplo, um estímulo discriminativo vocal, toque no seu nariz. Se o participante não responde à instrução vocal dentro do intervalo especificado, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, o terapeuta apresenta um prompt mais invasivo, né, que nesse caso foi modelação. Se uma resposta correta não ocorrer, o terapeuta fornece o prompt mais invasivo ainda, que aí seria a ajuda física total. Para vocês verem, né? Como eu falei anteriormente, o prompt sempre vai evocar a resposta correta. A gente tem certeza que a gente está usando o apropriado para cada aluno, para que essa resposta correta ocorra, né? E vários pesquisadores compararam esses procedimentos de esvanecimento de dicas, ajudas, para avaliar as vantagens potenciais das estratégias de ensino comumente usadas, mas muitos resultados foram discrepantes, igual eu te falei. No final das contas, assim, é individualizado, gente, vai ser... Não quero falar muito, não, antes da apresentação das meninas, mas até hoje em dia o que eu faço no meu dia a dia, né, é muito individualizado. Quem dera se fosse, não, vamos usar essa aqui para todo mundo, né? Ia ser bem mais fácil. Mas a realidade não é essa. Então, por isso que muitas dessas pesquisas, os resultados são bem mistos, que eles vão variar de aluno por aluno mesmo. Então, o que eles viram? De acordo com esses resultados, é claro, as estratégias são eficazes, só que também é importante considerar outras variáveis que podem influenciar a decisão de selecionar e usar uma estratégia de ajuda específica com os alunos. E uma dessas variáveis é a validade social dos procedimentos de intervenção. Então, eles viram que, né, as estratégias são eficazes, mas e aí? Tem mais coisa também que a gente tem que avaliar para a gente poder escolher a melhor estratégia de acordo com o nosso aluno. Então, quando a gente fala de validade social, se vocês nunca leram ainda esse artigo do Wolff, de 1979, ele fala somente disso, e eu acho que é uma leitura muito, muito interessante. Eu passo, quando eu terminar, eu passo o link para vocês. Então, quando a gente fala de validade social, a gente está falando do quê?
da significância social dos objetivos que a gente está ensinando, né? É isso aqui que é importante na sociedade? A adequação e aceitabilidade dos procedimentos. Esses procedimentos, eles são aceitáveis por quem vai estar implementando esses procedimentos? E a importância dos efeitos para os membros da sociedade, né? Quem está envolvido ali no processo, não só o nosso aluno, não só o nosso cliente, mas a família, está todo mundo satisfeito com o resultado? Então, quando a gente fala de validade social, a gente está falando desses três principais tópicos. E na parte da validade social, né, a aceitabilidade dos procedimentos é um componente específico da validade social que se relaciona às percepções dos consumidores e vontade de ajudar no tratamento. Então, quer dizer o quê? Quanto mais aceitável aquele procedimento é, mais fácil, né, vai ser para os pais ou para qualquer pessoa implementar, mais fácil vai ser para os pais ali, para os familiares, para os cuidadores ajudarem no tratamento. E a gente fala, e ainda tem a preferência, né? Uma preferência estabelecida quando a resposta do indivíduo é alocada a uma opção mais do que as outras opções disponíveis. Então, além dessa aceitação, a gente tem uma preferência. Então, foi isso que, em 2016, né, Gabor e colegas, eles avaliaram a aceitabilidade e preferência por intervenções, mas nesse estudo foi intervenção ligada a comportamento inadequado. Então, os resultados desse estudo sugerem que é necessária pesquisas adicionais sobre a preferência dos pais e as taxas de aceitabilidade com outras intervenções para as quais os pais frequentemente recebem treinamento. Então, eles avaliaram, né, quais as estratégias, no caso desse estudo, relacionados à diminuição do comportamento inadequado, eram mais aceitas pelos pais, porque isso vai facilitar na hora da gente fazer um treinamento dos pais, na hora da gente ter certeza que os pais, os cuidadores, estão implementando aquela estratégia em casa, quando a gente não está lá na frente deles para treinar. Então, o objetivo do presente estudo, né, foi estender o que esse estudo de Gabor e colegas que eles fizeram em 2016, mas nesse caso para conduzir uma avaliação das hierarquias de preferência dos pais para 3 procedimentos de desvanecimento de ajudas que são muito usados durante uma intervenção. Então, os participantes desse estudo foram 4 pares de pais e filhos, né? Os pais e a criança. Cada criança já recebia intervenção comportamental numa clínica local. E os pais não tiveram nenhum treinamento prévio com os procedimentos específicos de desvanecimento de dicas, tá? E o ambiente. O treinamento foi feito na casa do participante, numa sala que já era usada para terapia, ou num um cantinho que era mais silencioso, que não tinha muita distração. Tá? Cada sala tinha um cronômetro, a mesinha, cadeira, as fichas de coleta de dados, os itens preferenciais e os materiais do programa. Espera aí, gente, eu só... Deixa eu... Vou pôr todo mundo no mudo aqui. Então, na parte dos comportamentos dos pais, tá? A variável dependente foi a frequência cumulativa de seleções de procedimentos de prompts pelos pais das ajudas. Então, eles mediram a frequência das vezes, vocês vão ver mais para frente, das vezes que os pais usaram um determinado tipo de ajuda. Então, as etapas consistiam em quê? O A, pegar a atenção, ter a atenção do aluno, né? Segurar a atenção, apresentar materiais da sessão, apresentar a instrução.
dar o prompt na ordem correta, da maneira correta, fornecer elogios e reforçar a dor quando apropriado, remover os estímulos após a tentativa e registrar os dados, ignorar ou bloquear em caso de comportamento inadequado, e apresentar a próxima tentativa dentro de 5 segundos da remoção do reforçador da tentativa anterior, tá? E variar as ordens da matriz. O comportamento do aluno. Os dados foram coletados em respostas independentes corretas, erros, o nível de ajuda necessário para ocasionar uma resposta correta e comportamento problemático inadequado da criança durante cada tentativa. As respostas independentes corretas, elas foram definidas quando a criança se engajou no comportamento-alvo especificado no protocolo com 5 segundos da instrução. Então, aqui, voltando aos procedimentos de ajuda que foram usados, né? Foram usados 3 procedimentos de esvanecimento de ajudas que foram ensinados a cada um dos pais. Os procedimentos foram ensinados a todos os pais na mesma ordem e cada procedimento foi ensinado até o domínio antes da introdução do próximo. Então, se o primeiro foi least to most, né, da menor para menor, enquanto os pais não dominassem o least to most, eles não passavam para outro. Então, aqui, né, as ajudas do least to most. A hierarquia de estímulos consistia em fornecer a ajuda menos intrusiva necessária para uma resposta correta no início de cada tentativa. Então, a hierarquia que eles usaram foi a instrução vocal, estímulo discriminativo, o prompt de modelação e a ajuda física. Ajudas do atraso de ajuda progressivo. A hierarquia de prompts incluía um prompt fornecido em um atraso de 0 segundos. Então, eles começavam com 0 segundos, passavam para 2 segundos e depois iam para 5 segundos. E um prompt de modelação, né, a ajuda de modelação foi usada em cada intervalo de atraso de tempo. Então, atrasava, né, eles esperavam 2 segundos, a resposta não acontecia, eles modelavam a resposta correta. E os prompts de most to least, que é da maior para o menor, consistia em ajuda física, ajuda física total, que é a orientação mão sobre mão, o prompt de modelação. Se essa ajuda, depois dessa ajuda, eles apontava para o estímulo correto, e a ajuda vocal. Então, os pais eles foram ensinados esses 3 procedimentos de ajuda e eles foram treinados usando 3 procedimentos. Então, o primeiro foi o treinamento de habilidades comportamentais, né, onde a gente dá a instrução, faz a modelação, o pai vai lá, ensaia, faz o roleplay e nós damos o feedback depois que eles treinaram usando treinamentos de habilidades comportamentais. Eles passaram a praticar com os filhos, tá? Na parte da prática, eles podiam perguntar, se eles tivessem dúvidas, eles podiam perguntar, mas eles não estavam recebendo nenhuma correção dos examinadores. E aí eles fizeram as sessões de escolhas, que aí foram medidas, né? Quais as estratégias que os pais estavam escolhendo mais. Então, eles tinham 3 cartões com as instruções de todo tipo, das três estratégias de esvanecimento de ajudas, e aí o pai escolhia qual que ele queria usar. Além dessa parte de escolher o procedimento que eles iam usar, eles também preencheram um formulário resumido de inventário de avaliação de tratamento e uma escala de classificação do critério de aceitabilidade. Então, isso tudo aqui foi levado em conta quando eles chegaram no resultado, né? Não somente as escolhas dos cartões de cada ajuda, mas também o resultado dos formulários que os pais preencheram. Então, aqui a gente tem o gráfico. Como era uma hierarquia, o que eles fizeram? Eles deixaram 3 cartões.
se o pai, depois que o pai escolhesse o mesmo cartão, foram 20 tentativas. Então, depois que os pais escolhessem o mesmo cartão por 6 vezes, eles tiravam aquele cartão, para eles saberem qual que seria, né, a próxima estratégia que os pais preferiam mais. Então, aqui, como vocês podem ver, a bolinha branca é o least to most, então é a menor para maior. Então, foi a estratégia que todos os pais aqui, quando vocês podem ver na bolinha branca aqui inicialmente, foram que eles escolheram. Aí depois eles tiraram o cartão, né, da bolinha branca, que era do least to most. Eles tinham a escolha do most to least e do atraso progressivo. E aí a segunda mais preferida deles foi o most to least. Vocês podem ver que é o quadradinho preto, tá? Então, os resultados mostraram consistência na preferência dos pais, como vocês viram no gráfico, né? Acabou que foi igual para todo mundo, por procedimentos de ajuda. Todos os 4 pais selecionaram least to most, menor para maior, como uma intervenção de maior escolha. E a segunda de escolha foi a most to least, que é maior para menor. Embora essa ordem de preferência, né, tenha sido clara para todos os pais, as variáveis responsáveis por sua seleção não são totalmente compreendidas. Então, existem várias variáveis que podem desempenhar ali um papel de aceitabilidade e preferência por intervenções, como a complexibilidade dos procedimentos ou o esforço de resposta, comportamento problemático durante a intervenção, eficácia da intervenção com a criança e exposição no procedimento. Então, assim, né, é aquele negócio. Você lê o artigo, você fala, nossa, que legal, todo mundo escolheu a mesma, e você vai ver. Essas variáveis são tantas variáveis, né, que pode mudar essa aceitação, mas no artigo até fala, se é uma estratégia muito difícil, com muitos passos, vai ser mais difícil a pessoa escolher ela, né? Se é mais difícil, tem muita coisa a ser seguida. Se o esforço de resposta ali, né? Se uma é bem mais fácil, a mesma coisa. Se uma é bem mais fácil, a gente acaba indo na mais fácil. Se uma está gerando, esse outro foi outro ponto mencionado no artigo. Se um tipo de procedimento de ajuda está gerando mais comportamento inadequado, né, a gente também não vai tentar não escolher esse. Então, E aí, outro ponto também é a questão da eficácia da intervenção com a criança, que a gente isso aí é comum, é o que eu hoje em dia tento mais analisar, tá, dos meus clientes, é qual tipo de ajuda realmente funciona melhor com ele. Então, né, a gente vai ter clientes que um tipo de ajuda funciona melhor e a gente acaba usando aquilo ali, não para todos os programas, mas para a maioria deles. E aqui, né, o resultado foi consistente com o Gabor e colegas de 2016. Eles apoiam o uso de medidas diretas e objetivas para avaliar a preferência e aceitabilidade dos pais para intervenções comportamentais e uma pesquisa contínua sobre a preferência por intervenções ajudará a fornecer procedimentos de aquisição de habilidades mais socialmente válidos e eficazes para a população que a gente trabalha. Então, as referências estão aqui. E foi isso. Eu acho que é muito importante a gente analisar a preferência de quem vai estar implementando fora ali, né, da sala de terapia. Então, principalmente, eu quis colocar esse estudo porque os pais são, né, a chave, além do nosso cliente, são uma peça ali principal do nosso trabalho. Então, ter certeza que o que a gente está treinando, o que a gente está passando para eles fazerem em casa ou na comunidade é um procedimento que eles aceitam e que vai ser, que eles têm o domínio
e que vai ser fácil também de ser implementado. Uma coisa que eu achei interessante, né, coincidência ou não, é que justamente é esse o tipo de sistema de dica que se usa no ensino naturalístico, né? Que mais se usa no ensino naturalístico, que é uma estrutura muito mais aceita pelos pais, né? Muito mais validada socialmente. Então, acho que tem uma correlação bacana aí em relação a isso, né? Pri, achei que você fosse falar. Ah, não, com certeza. E tem isso também, né? A gente tem que pensar no, né, no mundo real. Isso aqui vai ser a melhor nessa situação ou naquela situação. Então, acaba que isso aí é outra coisa. No ambiente natural, qual que é a melhor ajuda ali que vai ser a melhor ajuda específica que vai trazer o resultado que a gente quer com aquele indivíduo. Então, o ponto principal que eu estou tirando desse artigo é isso, gente, é a gente realmente analisar, tomar a perspectiva dos pais, né? A gente tem que preocupar com a validade social. Então, assim, se é eles que estão, isso que eu falo, a primeira coisa que eu falo com os pais que eu trabalho é assim, o que vocês querem, né? O que vai fazer diferença na vida, não só do meu cliente, mas na vida de vocês. E trabalhar com isso. Não adianta eu querer implementar, vamos supor, o atraso de ajuda progressivo, que eu acho um pouquinho mais complexo do que os outros. Quando é muito difícil, quando o esforço, como o estudo falou, né, o esforço de resposta dos pais vai ser muito grande. Então, a gente tem que preocupar com isso também, tá? Sim. Você habilita para eu poder compartilhar? Prontinho. Deixa eu colocar. Rapidinho. Oi? Compartilhou aí? Agora sim. Boa. Então, vamos lá. Bom, então, meu estudo, a gente vai falar sobre comparação de uso de dicas do most to list, né, do mais para o menos, e do list to most, do menos para o mais, na habilidade de brincar sozinho, né? Então, esse estudo, ele colocou crianças para aprender a brincar cadeias de brincar, para aprender a realizar cadeias de brincar do tipo brincar com Legos e avaliou qual foi o tipo de dica mais eficaz e mais eficiente para o ensino dessa habilidade. E aí, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar, a Dani já falou bastante sobre, né, um pouco de dicas do mais para o menos, do menos para o mais, né, das mais intrusivas para as menos intrusivas, das menos intrusivas para as mais intrusivas. Neste estudo, especificamente, ele fala sobre ensino de cadeia comportamental, né? Então, como que a gente ensina cadeias de respostas com esse tipo de dica, né? Com sistemas de dicas. E aí acho que é importante a gente definir o que são essas cadeias de respostas, né? Então, a cadeia de resposta é uma sequência de respostas que levam ao objetivo final. Então, por exemplo, escovar o dente. Escovar o dente é uma cadeia de respostas. Então, a criança chega na frente da pia, pega a escova, abre a torneira, coloca a escova debaixo da água, depois coloca a pasta de dente, fecha a pasta de dente e leva a escova à boca, né? Então, escovar os dentes é uma cadeia de respostas bastante extensa, né? E que a gente precisa ensinar cada um desses passos para que a criança consiga realizar a tarefa de escovar os dentes. E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa num comportamento tão extenso assim, a gente precisa fazer uma análise de tarefas. Uma análise de tarefas é a gente avaliar, de fato, quais são as unidades de resposta dentro dessa cadeia, ou seja, quais são os passinhos que a gente precisa que essa criança realize para fazer o comportamento como um todo, né? Então, a gente define essa unidade de resposta dentro da cadeia pelo desenvolvimento de uma análise de tarefas. Então, é justamente esse destrinchamento que a gente chama de análise de tarefas, né? E aí a gente vai, através disso, definir quais são os componentes essenciais para a gente conseguir ensinar este comportamento. A análise de tarefas especifica os componentes da resposta que a gente quer e qual a sequência necessária para a gente conseguir ensinar essa habilidade mais complexa.
E aí, para a gente ensinar essa cadeia de comportamento, para a gente ensinar essa cadeia de resposta, a gente pode usar vários tipos de ajudas e sistemas de ajuda diferentes. Então, a gente pode usar tanto ajuda física, quanto ajuda gestual, quanto modelos, quanto ajudas ecoicas, quanto instruções, quanto ajudas textuais. E a gente pode usar essas dicas, né, esses prompts, dentro de um sistema most to least, ou seja, do mais intrusivo para o menos intrusivo, ou least to most, ou seja, do menos intrusivo para o mais intrusivo. A gente vai definir isso, como a Dani mostrou, de criança para criança, mas o que esse estudo busca avaliar é exatamente se existe alguma diferença de eficiência e eficácia entre esses dois sistemas. E aí, acho que é importante a gente, só um adendo, falar a diferença sobre eficiência e eficácia, né? Quando a gente fala que um procedimento é eficaz, a gente está simplesmente querendo saber se ele funciona. Então, sistema most to list de dica funciona? Sim ou não? Sistema list to most de dica funciona? Sim ou não? Pronto, a gente só quer saber se ele funciona. Isso é eficácia. Agora, quando a gente avalia a eficiência, é se esse procedimento funciona no menor tempo possível, ou seja, se ele é mais rápido que os outros. É isso que a gente quer avaliar em eficiência neste caso aqui. Então, esse estudo vai mostrar essas duas variáveis de maneira bem importante. A gente precisa avaliar se um procedimento não só é eficaz, mas se ele também é o mais eficiente para ensino de uma habilidade. Ou seja, ele ensina aquela habilidade de maneira mais rápida que os outros, tá? Então, só para relembrar, quando a gente fala de most to least, a gente está falando de um sistema de ajudas que a gente começa com uma ajuda mais intrusiva até a menos intrusiva. E na literatura, este sistema de dicas está associado com menos erros do que do menos para o mais. Então, o most to least, ele previne a ocorrência de erros, certo? Quando a gente fala de sistemas que usam um atraso de dica ou, né, o least to most, que é do menos para o mais, a gente pode ver que a leitura mostra que eles são igualmente eficazes ou parecida, a eficácia é bem parecida nas cadeias de ensino, mas o atraso de tempo constante, ou seja, né, esse atraso de dica, se mostra mais eficiente. E aqui a gente quer ver se isso realmente se corresponde, né? Isso acontece também em respostas que são encadeadas. Então, o objetivo desse estudo é realizar uma análise comparativa de sistemas de dicas para ensino de cadeias de comportamento. É melhor a gente usar list to most ou most to least? Menos para o mais ou mais para o menos? Ou ainda, é melhor a gente usar atraso de dica? É isso que a gente vai ver agora. Que a gente, só alguns cuidados antes da gente entrar, que quando a gente fala de respostas encadeadas, a gente deve levar em conta o tamanho e a complexidade de cada etapa da cadeia, né? Porque a gente vai avaliar quanto que essa criança consegue aprender mais rapidamente, né? E de maneira bastante eficiente, cada passo dessa cadeia de resposta, dessa cadeia de comportamento, cada respostazinha ali que corresponde ao comportamentozão lá, que é, por exemplo, escovar os dentes, né? Então, a gente tem que avaliar se cada um desses passos, eles têm a mesma complexidade. Se não, o que pode acontecer é essa criança, por exemplo, aprender rápido os 3 primeiros passos e o quarto demorar muito. Mas porque o quarto é muito mais difícil que os outros. Então, esse quarto a gente tem que talvez destrinchar em passos que sejam igualmente difíceis como os outros, ou ainda a gente não vai conseguir comparar a evolução deste quarto passo com os outros 3 passos, porque ele é muito díspare, certo? Então, neste estudo, tiveram 2 estudos. Então, o primeiro estudo é para comparar a eficácia do most to least e do least to most, e o objetivo do estudo 2 é avaliar a eficácia do least to most, ou seja, do menos para o mais, com e sem atraso. Tá? Houveram 5 participantes na primeira etapa desse estudo. O primeiro participante é o Zac, ele é um menino de 15 anos com diagnóstico de atraso generalizado do desenvolvimento. Ele se comunicava bem por meio de dispositivo de comunicação alternativa e ele seguia ali instruções de 2 etapas e tinha uma intervenção baseada no 1:2, né? O que é importante nesse tipo de intervenção aqui? Não sei se vocês estão acostumados
a ver isso em artigo, mas geralmente quando a gente vê isso daqui, fala muito sobre o nível de ajuda que essa criança precisa, o nível de dependência que ela precisa. Quanto mais perto do 1 para 1, mais suporte essa criança precisa. Quanto mais longe do 1 para 1, menos suporte, né? Quando uma criança precisa de um professor para um aluno, ou seja, um terapeuta especificamente para ela, a gente está falando de uma criança que precisa de mais suporte. Quando essa criança está, por exemplo, dentro de uma sala de aula e só precisa de uma professor lá, num contexto de sala de aula, veja, tá 1 para 10, 1 para 5, enfim, ela já precisa de menos suporte, tá? Então, aqui fala muito sobre o tipo de nível de suporte dos participantes. O Ernie é um menino de 11 anos, também se comunicava por comunicação alternativa, e ele também seguia instruções de 2 etapas e tinha uma intervenção de proporção professor-aluno de 1 para 2 ou 1 para 3. O Tom, ele era um menino de 9 anos, se comunicava verbalmente, podia seguir instruções de várias etapas. Frequentemente, ele recebia intervenção 1 para 1 por conta de comportamento problema, mas era tipicamente agrupado em 1 para 2 em tipos de instrução acadêmica, ou seja, num contexto mais de sala de aula, tá? O Rick, ele é um menino de 9 anos que se comunicava verbalmente também, vocalmente, né? Geralmente com frases mais completas e tinha boas habilidades receptivas. Ele podia seguir instruções de várias etapas, normalmente recebia um tratamento 1 para 1 por conta de problema de comportamento também. O Andy, ele é um menino de 9 anos, se comunicava com o uso de sistema de comunicação alternativo e seguia instruções de 2 etapas, e normalmente estava num contexto ali de 1 para 2, tá? Apesar de ter 2 crianças aqui que tinham problemas de comportamento bem significativos, não teve nenhum tipo de problema de comportamento durante o estudo. Vamos entender um pouquinho qual que foi o lugar e os equipamentos, né? Então, o lugar de aplicação dessa pesquisa foi na sala de aula da escola ou numa sala de terapia ali da própria casa da criança, né? Dos materiais que foram necessários. Então, além da estrutura básica da sala, a gente também precisava das estruturas de bloco Lego, né? Que era basicamente o que eles queriam ensinar. É uma cadeia comportamental de montar alguns objetos, algumas formas ali no Lego. Em relação àquilo que a gente conversou sobre a dificuldade da tarefa e o tamanho da análise de tarefas, né? Então, lembra que eu falei que quanto mais difícil era um passo em relação ao outro, isso gerava algum problema. Então, eles fizeram uma análise em relação a cada uma das montagens de blocos e houve um consenso ali entre 6 avaliadores de que determinaram ali as estruturas de blocos que tinham a dificuldade parecida, né? Para a gente também não avaliar isso de maneira diferente. E a análise de tarefas que eles propuseram para essa montagem era uma análise de tarefas de 8 etapas. Então, tinha 8 passos para a criança conseguir aprender a realizar a montagem ali como um todo, tá? Então, essas foram as 4 estruturas que o artigo mostra, né, de montagem de Legos. Então, essas 4 estruturas foram que todos passaram pelo ensino, tá? E aí, como que foi o procedimento de ensino ali do estudo, né? Então, primeiro de tudo, eles fizeram uma avaliação de preferências com comestíveis antes de iniciar cada sessão. Então, eles faziam uma avaliação de pares, então apresentavam 2 itens e pedia para a criança escolher qual era o item que ela queria comer, que ela queria ter acesso depois da realização da tarefa. E isso era realizado em todas as sessões, tá? Para garantir motivação, né? Para garantir, então, que o item ali, de consequência, funcionasse como, de fato, reforçador. Em relação ao procedimento de ensino, então, uma estrutura geral do procedimento era que, primeiro, tinha uma tentativa de sonda, ou seja, uma tentativa para avaliar o quanto que essa criança conseguia fazer sem nenhum tipo de ajuda, depois 10 tentativas de treino. Durante o treino, eles fizeram todo o treinamento num sistema de encadeamento de frente para trás, ou seja, eles só ensinavam o passo seguinte quando o passo anterior já havia sido aprendido. Então, por exemplo, ali na etapa lá para fazer os Legos, eles primeiro pegavam o suporte, depois colocava uma peça aqui e uma peça aqui. Então, eles só ensinavam a colocar as peças em cima depois que a criança estivesse independente no passo de pegar o suporte, né? Aquele Lego maiorzão, assim, quadradão, para colocar as coisas em cima. Então, eles fizeram o encadeamento de frente para trás, foram deixando independente o primeiro passo, gradativamente até o último passo, tá?
E aí, neste encadeamento, eles usaram sistemas de dica que eles vão comparar, né? Então, do menos para o mais, do mais para o menos, e no segundo estudo, do mais para o menos com 2 segundos de atraso, tá? Cada uma das estruturas foi ensinada com um tipo de ajuda pelo menos uma vez, então eles sortearam ali com cada participante quem ia aprender cada estrutura com cada uma dos sistemas de dicas e foram fazendo ali o ensino através desse tipo de sessão aqui. Uma sessão de sonda, uma tentativa de sonda e 10 tentativas de treino. O que era importante para a gente entender em relação ao critério de avanço de dica e de retrocesso de dica, né? Eles esvaneceram a dica, ou seja, colocaram uma dica mais leve no sistema Most to List quando tinha 2 respostas corretas consecutivas no nível de ajuda determinado. Então, vamos dizer que estava com ajuda física total, né? Aí a criança teve 2 respostas corretas, na próxima tentativa, na próxima vez que for ensinar aquele passo, né? Aí você vai deixar a ajuda física leve, que aqui está o atraso de dica que eles usaram, né? Então, aqui, mão sobre mão, a mão guiando, depois a mão guiando com o braço mais em cima, depois só um toque e depois independente. Então, aqui tem todo o destrinchamento que eles usaram do list mode, do Most list, assim por diante. E aí, então, eles iam andando nesse sistema de dicas, né, depois de 2 respostas corretas. Então, uma mais intrusiva, fez 2 respostas corretas, a próxima vez que fosse ensinar esse passo, eles iam para a dica menos intrusiva e depois a menos intrusiva e assim por diante, tá? Em relação ao aumento de intrusividade, se a criança tivesse 2 erros consecutivos, aí eles voltavam a dica, né, iam para a dica mais intrusiva. E o critério de masterização de cada passo eram 2 respostas independentes daquele passo. Então, se a criança fez 2 vezes aquele passo de maneira independente, aí eles davam um check, sim, isso foi aprendido, e começavam a ensinar o próximo passo, tá? No sistema Most to List, o critério para ir para a dica mais intrusiva naquela tentativa era de 2 segundos de atraso. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que vamos ver lá o Most to List. Começa então com independente. Então, eles esperavam ali a criança fazer, criança não fez, aí eles davam, por 2 segundos, eles davam um toque. A criança ainda assim não fez depois de 2 segundos, aí eles colocavam, né, davam uma guiadazinha no braço na parte mais em cima. Mesmo assim, 2 segundos a criança não fez, aí eles iam aumentando até chegar, então, na dica mais intrusiva. Tá bom? As consequências era, se a criança errasse, era feita a correção com ajuda física total, e se a criança acertasse, eles davam um feedback, né, verbal, do tipo, bom trabalho, e davam o item comestível que ela escolheu ali na etapa de avaliação de reforçadores, tá? Como critério de aprendizagem, como a gente falou, se a criança fizesse 2 vezes a cadeia inteira, a gente considerar de maneira independente, ok, ela aprendeu a estrutura. E aí eles começavam a ensinar outra estrutura, tá? Por critério de generalização, eles fizeram que a criança também realizasse essa cadeia em outro ambiente com outro treinador, ou seja, com outra pessoa presente, no mesmo dia em que ele conseguiu aprender. Então, por exemplo, o Zac lá, ele fez a estrutura bonitinho, hoje, independente, 2 vezes, ótimo, a gente considerou como aprendido. Aí, nesse mesmo dia, ele vai para uma outra sala, com uma outra pessoa dando uma instrução para ele, e coloca, brinca aí. E aí, se ele fizer, então, de forma independente, eles consideravam isso como aprendido e generalizado. E aqui, então, um pouco dos dados do primeiro estudo, né? A gente pode ver, então, que aqui no ERNI, a dica, pode ver que assim, todos eles aprenderam, né? Então, tanto essa aqui que é o list to most, do menos para o mais, quanto mais para o menos, eles aprenderam todos os passos da cadeia, né? 8 passos. Mas qual que é a diferença? Olha como no list to most ele aprendeu mais rápido. Foram necessários apenas 5 vezes. Já esse daqui, do mais para o menos, foram necessárias 11 vezes. Então, veja que apesar dele ter aprendido pelos 2 sistemas de dica, o menos para o mais fez com que ele aprendesse mais rápido.
A mesma coisa aconteceu com o Rocky e a mesma coisa aconteceu com o Tom, certo? Já com o Zach e com o Andy, foi diferente. Então, a gente pode ver que o sistema do menos para o mais não teve muita alteração. Então, ó, eles não conseguiram aprender muito bem, mas do mais para o menos eles aprenderam super bem. Demorou um tempo, né? Mas eles aprenderam super bem, tá? Aqui é uma tabelinha para falar sobre o número de... Quanto que essas crianças erraram. Porque lembra que a gente falou que quando a gente fala de um sistema de dicas mais para o menos, previne mais erros do que o menos para o mais? É exatamente isso. A gente tem que avaliar em termos de eficiência se, apesar da criança ter aprendido, ela errou muito. Então, eles trouxeram esse quadrinho aqui para a gente avaliar o quanto que essa criança errou, quanto que as crianças erraram, para ver se de fato foi eficiente ou não. Então, de maneira geral, em relação aos resultados do estudo 1. Então, para 2 dos 5 participantes, o Most to List foi mais eficaz e mais eficiente, ou seja, aprendeu mais rápido, do que o List to Most, do que do menos para o mais, né? Mas todos, na maior parte dos participantes, né, todos ali apresentaram ali uma certa eficácia, ou seja, conseguiu ensinar as crianças a realizar. Ocorreram mais mais erros por sessão do menos para o mais do que para o mais para o menos, que era já esperado, né? A gente sabe que a literatura mostra que do mais para o menos tem menos erros do que das ajudas menos para mais. E, em geral, esses resultados ali apoiam o uso de dicas mais para o menos quando os erros são altamente indesejáveis. Então, para algumas cadeias de resposta que errar é muito problemático, a gente é aconselhado que a gente use o sistema de dicas mais para o menos, tá? Também eles discutiram em relação a uma aquisição mais lenta do repertório associado ao sistema de dicas mais para o menos. Então, a gente pode ver, né, que, olha só, demorou muito mais para esses aqui aprenderem a realizar a cadeia do mais para o menos do que menos para o mais. Isso pode ser uma característica do treino, porque pode ser que a criança já faria o passo independente, mas como não tinha atraso de dica, enfim, como era oferecido uma ajuda física ali prontamente, talvez isso não deixou acontecer, não deu oportunidade para que respostas independentes aparecessem e, portanto, se prolongou ali ao longo do tempo essa aprendizagem, ou seja, o número de respostas independentes aparecendo sozinhas, tá? Então, isso pode ser uma característica do próprio sistema de dica. E aí, pensando nisso, né, o desvanecimento pode ter ocorrido, então, mais lentamente do que o necessário para esses participantes, e essa pode ser uma limitação do sistema Most to List. E aí, pensando nisso, isso pode ser remediado usando o sistema Most to List, né, do mais para o menos, com um procedimento de atraso de dica. Então, ora, eu estou vendo que esse Most to List, ou seja, do mais para o menos, promove menos erros. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou sempre ali imediatamente dando ajuda, seja uma ajuda física ou uma ajuda um pouco mais leve, essa criança não está tendo a oportunidade de fazer sozinha. E se a gente atrasar? E se a gente começar a ter atrasos para a dica seguinte? É exatamente isso que a gente vai avaliar aqui no estudo 2. Então, para examinar essa possibilidade de melhora de eficiência do sistema Most to List, os treinadores atrasaram a ajuda por 2 segundos ao usar o Most to List neste segundo estudo. Isso permitiu que um desempenho independente pudesse ser demonstrado dentro de uma sessão, assim que o participante adquirisse o passo e não precisasse passar ali por toda a cadeia de desvanecimento para depois chegar no independente e lhe mostrar respostas independentes. Então, os procedimentos de ensino foram iguais ao estudo 1, exceto que a cadeia de brincar sozinho não tinha mais 8 passos, e sim 10 passos. Então, aumentou um pouco essa cadeia, aumentou um pouco a dificuldade da cadeia, tá? Em relação ao método, eles testaram, então, 3 sistemas de dica, do menos para o mais, do mais para o menos, e do mais para o menos com um sistema de atraso. Então, eles foram avaliar justamente se acrescentar esse atraso no mais para o menos, que tem esse benefício aí de promover menos erros, iria deixar
esse sistema de dica mais eficiente para o ensino de cadeias comportamentais. O procedimento de mais para o menos com atraso de dica era idêntico ao mais para o menos, ou seja, tinha todas aquelas etapas ali que a gente falou, exceto que em todas as etapas de dica, exceto mão sobre mão, o experimentador esperou 2 segundos antes de dar a dica para o participante. Então, quando era ajuda física total ali, ele dava prontamente. Quando já começava a esvanecer, ele esperava 2 segundos e aí dava ajuda física leve, né? Aí, quando a criança tivesse as 2 corretas dessa e fosse esvanecer a ajuda, ele esperava 2 segundos para dar ajuda física mais leve ainda, conforme aquele procedimento. Então, atrasava todos os passos, exceto o primeiro passo, que era ajuda imediata mesmo, tá? Os erros foram corrigidos também imediatamente com ajuda física total, igual no procedimento do estudo 1. Cada participante aprendeu 3 cadeias diferentes, cada uma das quais associadas a um sistema de dica diferente. Então, de novo, era 3 montagens de Lego que tinham a mesma dificuldade e cada uma delas eles aprenderam com um sistema de dica diferente. As sessões com os sistemas foram alternadas rapidamente, como no estudo 1. Então, eles fizeram, por exemplo, numa sessão eles fizeram o do menos para o mais, o outro já fez do mais para o menos, e depois já fez do mais para o menos com atraso de dica. E eles foram alternando essas condições ao longo do ensino, tá? Mas sempre era um sistema de dica para uma mesma estrutura, para eles acompanharem a evolução de aprendizagem de cada uma das estruturas. A atribuição das cadeias a um procedimento de ajuda foi contrabalanceada entre os participantes. Então, cada um deles aprendeu um tipo de dica para um tipo de estrutura, mas aprendeu as 3 estruturas com cada uma com um sistema de dica diferente. E aí, nessa segunda parte aqui, foram, então, 3 participantes, sendo que 2 participaram do primeiro estudo, que é o Annie e o Rick, e o Ian, ele é um outro participante que entrou depois, que tinha 9 anos, o diagnóstico era TEA também, e ele tinha um repertório bastante parecido com os outros participantes do estudo. O que a gente pode ver aqui? Vamos lá no gráfico agora. Então, olha só, o list to most, que é essa aqui, então do menos para o mais, ele continuou sendo mais eficiente, ó, as crianças aprenderam em todos ele de maneira mais rápida, então todos conseguiram aprender a estrutura mais rapidamente usando o sistema de dica list to most. Só que quando a gente olha naquele quadrinho lá de erros, eles apresentaram mais erros, e isso pode ser um problema. Então, por exemplo, criança que tem problema de comportamento, às vezes, quando erra mais, apresenta mais problema de comportamento. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora da escolha. Não só o fato de ser mais eficiente, mas o quanto que, dado que isso aqui promove mais erro, o quanto que esses erros podem impactar em outros problemas de comportamento ou em outras questões ali no ensino, certo? O segundo aqui, que apareceu Carol, desculpa te interromper, mas a gente teve uma pergunta exatamente sobre isso, que estava perguntando o quão relevante era a gente considerar o tipo de ajuda, né, o tipo de esvanecimento para os comportamentos inadequados, né? Então, no caso de uma criança, por exemplo, que citaram, que tem muito comportamento inadequado quando erra, por exemplo, seria melhor implementar um tipo de ajuda mais invasivo, né? Isso, exatamente. Porque aí a gente dá menos chance para o erro e ocorre menos comportamento e problema. Então, isso a gente sempre tem que contrabalancear. Por isso que, né, a gente vem falando que a escolha é sempre individual. Esse estudo, como vocês vão ver mais para frente, ele traz um guideline. Então, uma orientação do que a gente deve fazer. Mas a gente sempre tem que contrabalancear o que é característica daquela criança, daquele indivíduo. Então, o do menos para o mais é muito mais eficiente. A gente pode ver aqui, olha só o nível de eficiência do menos para o mais, do mais para o menos. Só que, isso aqui gera muito comportamento e problema. Cara, então, assim, seguinte, por mais que seja mais eficiente, eu vou ter muito mais questões aqui com essa criança. Ele vai ter muito mais questões difíceis. Então, a gente vai lá e deixa, e promove um sistema de ajuda ali que promova menos erros para ele. Você quer falar, Dani? Dani apareceu aí. Tá. Então, aqui vocês podem ver, então, o menos para o mais. Ele apresentou, né,
a maior eficiência na aprendizagem para os 3 participantes. O mais para o menos, com 2 segundos de atraso, aqui teve uma performance bem parecida, aqui também. Então, ficou bem próximo dos níveis de eficiência do menos para o mais, tá? E o mais para o menos, sem nenhum tipo de atraso, como a gente viu, manteve, né, o nível de eficiência em relação aos outros. Então, menor do que do menos para o mais. Então, veja, todos eles conseguiram aprender. O que variou foi quão rapidamente, ou seja, a eficiência de cada um do sistema de dicas. Então, o que deu para ver nesses gráficos, né, e nos achados, eram que essas descobertas mostraram que tanto o sistema do mais para o menos, quanto do menos para o mais, eram bastante eficientes na produção de aquisição daquele repertório, e produzem menos erros do que o mais para o menos, tá? Ou do menos para o mais. Então, quando a gente vê aqui o sistema de dicas mais para o menos, com 2 segundos de atraso, ele é tão eficiente quanto o menos para o mais, só que ele produz menos erros do que o menos para o mais. Então, para uma criança, né, que talvez tenha mais problemas de comportamento, talvez esse ou esse sejam sistemas de dicas que sejam mais produtivos para essa criança, tá? O que aqui esse estudo mostra é que, veja, esse aqui produz menos erros, mas é quase tão eficiente quanto do menos para o mais. Então, talvez seja uma boa pedida a gente realizar esse tipo de sistema de dica, tá? E aí o estudo trouxe alguns guidelines, ou seja, algumas sugestões de conduta em relação a isso. Então, a gente viu, né, que, no geral, os resultados mostram que o mais para o menos levaram a menos erros por sessão do que o treinamento de menos para o mais, e produziu uma aquisição bastante rápida quando combinado com um atraso de tempo. E, além disso, foi muito eficaz, o Most to List com atraso de dica, né, foi mais eficaz do que o List to Most para 2 participantes. Lembra lá que no primeiro estudo, o Most to List, ele permitiu que todas as crianças aprendessem, mas o List to Most, 2 crianças não conseguiram aprender. Então, o que o resultado desse estudo mostrou foi que o Most List foi o mais eficaz, mas o List Most foi o mais eficiente. Mas quando a gente combinava um atraso de dica do mais para o menos, ele ficava bem parecido com a eficiência do menos para o mais, né? Então, esse sistema de dicas mais para o menos, com atraso, pode ser a melhor escolha com uma estratégia padrão. No entanto, algumas diferenças individuais são encontradas de maneira geral, e nesse estudo também aconteceu isso, né? Então, a gente viu, por exemplo, que algumas crianças não conseguiram aprender com o do menos para o mais, certo? Então, isso vai ter que ser avaliado de criança para criança. De maneira geral, o mais para o menos com atraso de dica provavelmente pode ser uma melhor técnica de sistema de ajudas, tá? Quando o histórico de aprendizagem da criança é desconhecido. Então, eu não sei nada sobre como aquela criança aprende, talvez iniciar com um sistema de ajudas mais para o menos com atraso seja uma boa pedida. O mais para o menos com atraso ou sem atraso é preferível se o erro impede de alguma forma a aprendizagem dessa criança ou aumenta o comportamento problema, que é exatamente o que vocês perguntaram, né? Então, para a criança que tem comportamento problema ou que o erro é altamente indesejável, a gente prefere usar, então, do mais para o menos ou mais para o menos com atraso. E a gente pode preferir usar o sistema de dicas de menos para mais, se os alunos já demonstraram uma aquisição rápida e eficaz, né? Então, já conseguiram aprender com esse sistema anteriormente. E é isso, gente. Alguma dúvida? Eu adorei esse estudo. Eu achei ele muito excelente de bom. Ele dá um guideline depois, né? Isso Exato. Achei muito bacana, muito bacana. Mas eu acho que o estudo que eu vou apresentar traz um dado um pouquinho diferente. Mas é isso que eu falei, Pri, que eu vi o seu também. Eu falei, assim, tem a estratégia, são eficazes, como a Carol falou, né? Mas vai depender muito de cada cliente, qual que vai ser melhor para cada situação. Por isso que, assim, hoje em dia, na minha prática,
E eu falo isso com todo mundo para fazer também, né? Muitas vezes a gente é treinado de uma forma e acaba seguindo aquela forma ali que a gente é treinado. E aí, hoje em dia, tudo que eu faço, eu me pergunto, peraí, mas por que que eu faço isso? Né? Por que que eu uso esse tipo de ajuda aqui? Ou por que que eu faço 10 tentativas, por exemplo? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre nos perguntando, porque aí vai fazer com que a gente aprenda mais sobre um determinado assunto e com que a gente escolha o que vai ser apropriado para aquele cliente específico. É claro que, assim, gente, isso aí gera o quê? Gera mais trabalho para a gente, mais tempo para a gente, porque não vai ser, né, não vai ser uma receita de bolo lá para todo mundo. Mas eu gostei e não gostei. É bom ter o resultado variado, porque a gente pode escolher, mas ao mesmo tempo realmente é mais trabalho para a gente também, para poder usar, né, um procedimento para cada cliente que a gente tem. Tem uma pessoa aqui colocando que utiliza o mais por menos, o Lucas, né? Mais por menos para pacientes com TEA com comorbidades mais brandas. Daí alterações comportamentais, acho que comportamento inadequado. Uhum. E ele acha que tem mais resultados na prática, né? No final é isso, Lucas, é assim, a gente avaliar, né, cada caso é um caso. Vocês vão ver no artigo da Pri agora, que é todo assim, ó. Aqui, até agora a gente estava no caminho, agora o meu, opa, vamos lá para o próximo, né? Expectativa, realidade, pessoal. Mas tem uma característica também que é o tipo de habilidade que está sendo ensinada, que é uma coisa que é importante também, né? Então, a Carol está falando de encadeamento. Aqui no estudo que eu vou apresentar, eles tentaram avaliar a habilidade de DAV, né? Então, a discriminação auditivo-visual condicional. Então, aí deu uma alteraçãozinha. Mas eu acho que qualquer estudo que a gente for ver vai ter participante diferente, e aí, enfim, né? A gente vai chegar a resultados aí diferentes também. Mas qual que é o grande objetivo aqui desse artigo que eu trouxe para vocês, né? Então, o que eles queriam avaliar era realmente criar uma forma de avaliar e identificar, né, qual que é o tipo de ajuda específica para aquele aluno e o tipo de procedimento de esvanecimento específico para crianças com TEA, né? Então, eles queriam ver eles queriam criar um procedimento para tentar avaliar qual que era o procedimento de ajuda e qual que era o tipo de ajuda para cada criança, tá? Então, vamos ver como que eles fizeram isso. A gente já conversou sobre isso bastante hoje, né? O que que é tipo de ajuda, o que que é procedimento de esvanecimento de ajuda. Eu vou muito chover uma olhada no que já foi dito, mas só reforçando que ajuda é aquilo que controla a ocorrência da resposta, tá? Então, só é ajuda se evocar a resposta. Isso é uma coisa muito importante, porque normalmente as pessoas tentam tipos de ajuda, vamos dizer assim, né, que não controlam a resposta. Então, principalmente, eu observo muito, muito, muito isso em escolas, que os professores tentam dar ajuda de modelo para os alunos, e muitos não têm repertório de imitação. Então, eles ficam, faz assim, ó, assim, e a criança fica, né, tipo, nossa, não sei nem o que essa pessoa está falando aí, né? Então, o que eu sempre evidencio, ele não tem, né, pré-requisitos para essa ajuda, não adianta dar ajuda de modelo, né? Você precisa dar uma ajuda que ele de fato faça com que ele responda ali, né? Isso aqui não está sendo suficiente. Então, a gente sempre evidencia isso, né? E o grande procedimento das ajudas é a gente conseguir identificar alguma coisa que de fato controle a resposta, né? Então, por exemplo, eu quero que ele faça um DAV, né? Uma discriminação auditivo-visual. Eu deixo os itens lá na frente dele e eu testo para ver se ele responderia com uma ajuda modelo, por exemplo, né? Então, eu tentaria dar um modelo do que ele tem que pegar para ver se ele conseguiria pegar. Ou eu tento dar uma ajuda gestual para ver se ele consegue. Se ele não conseguir, eu dou uma ajuda física, né? Uma ajuda na mão dele para ele pegar o item correto. E aí, eu vou selecionar a ajuda que ele, de fato, controlou lá, né? Depois, eu vou tentando fazer esse esvanecimento. E o grande objetivo do esvanecimento, ou seja, eu ir tirando essa ajuda, né? E diminuindo essa ajuda com o tempo,
de fato, eu fazer essa transferência de controle de estímulos, né? Então, o que controlava ele responder antes era a minha mão sobre a mão dele pegando o item. E agora o que eu quero que controle eu falar, né? Pega o celular, por exemplo, e aí ele pegar, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito em procedimentos de desvanecimento e é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente trabalha com ajudas, tá? Então, o tipo de ajuda está se referindo à modalidade da ajuda escolhida, que é uma ajuda visual, física, ecoica, intraverbal, uma ajuda de tato, enfim, qualquer tipo. E o procedimento é o esquema que a gente faz para que essa ajuda seja retirada, tá? E aí tem essa transferência de controle de estímulo que eu acabei de falar para vocês, tá? Se vocês não souberem o que é esse procedimento ou quiserem que a gente explique um pouco mais, só pergunta aí no bate-papo que a gente vai explicando, tá bom? Então, os tipos de esvanecimento e os esquemas são os que a gente já citou, né, a Carol e a Dani, o atraso progressivo, que a gente vai atrasando, né, o tempo que a gente dá ajuda, então eu dou uma ajuda imediata, depois eu dou daqui 1 segundo, depois eu dou daqui 2 segundos e assim por diante. O Most to Least, que é a mais invasiva para menos invasiva, e o Least to Most, que é a menos invasiva para mais invasiva, tá? Só uma questão aqui, normalmente a gente utiliza em DTP, né, que é um treino de tentativas discretas, mais o Most to Least, e em ensinos naturalísticos, mais o Least to Most. Mas aí é só título de curiosidade mesmo. Então, o que a gente tem aqui na literatura, além do que já foi dito, né? Nesse artigo aqui de 2014, ou de 2014, o tipo de ajuda e o procedimento de ajuda mais eficaz são específicos para cada aluno, né? Que é o que a gente estava discutindo. Então, cada pessoa vai ter um tipo de ajuda mais eficaz, né? A gente vai ter que avaliar ali o que funciona para aquela criança, porque também está relacionado com N fatores, né? Está relacionado com o que é uma ajuda para aquela criança, o que ela tem como pré-requisitos, o que traz mais disruptivo para ela, se o que traz mais disruptivo, por exemplo, é ela errar, ou o que traz mais disruptivo é ela ser tocada. Então, a gente vai ter que avaliar isso. Nesse estudo de 2015 aqui, eles fizeram uma avaliação de segmentos de instrução de um passo. Então, era o quê? Pega, levanta, senta, né? Segmentos simples, assim, e para crianças pré-escolares, e eles perceberam que o Most to List foi mais eficaz para os 3 participantes que foram treinados aqui, né? Que é condizente com o que a Carol estava falando, né? Então, no caso do encadeamento e no segmento de instrução, o Most to List foi mais eficaz. E nesse estudo de 2016, aqui de Black e outros, uma condição foi considerada mais eficiente quando as sessões de treinamento relativas foram consideradas, enquanto a outra condição foi mais eficiente quando o tempo de treinamento foi avaliado. Ou seja, vai depender também a quantidade de tempo de treino e a quantidade de duração da sessão, tá? Então, o objetivo aqui foi replicar esses procedimentos do Siver e Burré, desse estudo aqui de 2014, que dizia, né, que era importante considerar individualmente cada estudante, conduzindo uma avaliação de tipos de ajuda e procedimentos de esvanecimento de ajudas desenhados para determinar o tipo de ajuda mais eficiente para ensinar alunos com TEA. E as tarefas eram essas de discriminação condicional auditivo-visual, né? Não sei se é claro para todo mundo o que são essas tarefas, mas como eu falei, a gente precisa apresentar uns 2 estímulos ou 3 estímulos para a criança, né? Então, por exemplo, eu deixaria esses 2 aqui e eu falaria, onde que está o livro? E aí a criança tem que, né, mostrar, o livro está aqui, né? Então, tem um estímulo de input, né, que ele é auditivo, e a criança precisa responder a partir do que ela vê ali, né? Por isso que a gente fala que é auditivo visual. E é uma resposta de ouvinte, né, que ela estaria demonstrando, que ela faria uma seleção ali do que a gente pediu. E o que eles queriam medir é o que era mais eficiente, né? Então, o eficiente aqui é medido pelo o total de sessão de treino
e o tempo de treino total para o critério. Então, quanto tempo demorou para ela conseguir atingir esse critério, tá? Então, vamos lá. Participaram desse estudo aqui 3 alunos, 3 participantes, né? 3 meninos. Um deles era o Ethan, ele era um menino de 3 anos e 11 meses, praticamente 4 anos, né? Ele recebia o atendimento em aba desde os 29 meses de idade, que é 2 anos e 5 meses, né? E ele tinha como repertório imitação de nível 1 do VibMap e ouvinte visual nível 2. Né? Então, para quem não conhece o VibMap, ele é dividido em 3 níveis, né? De 3 níveis de desenvolvimento ali, que a gente vai ver nos marcos. O nível 1 é o nível mais baixo, que vai de 0 até 1 ano e meio, o nível 2 de 1 ano e meio a 3, e o nível 3 de 3 a 4 anos e meio, tá? Então, aqui a gente vê que ele tinha, né, um repertório bem baixo de imitação comparado à idade dele, né? Já era esperado aqui pela idade dele que ele tivesse um nível 3. E ele apresentava nível 1. Ouvinte visual um pouquinho acima, mas ainda também aquém do que ele poderia apresentar. Então, ele tinha um atraso considerável aqui, tá? O Alex também era um menino de 4 anos. Todos eles foram avaliados pelo VibMap, né? A gente pode ver. Então, o Alex era um menino de 4 anos e 3 meses e recebia atendimento ABA desde os 2 anos. Ele tinha uma imitação um pouquinho melhor e um ouvinte visual também, né? Que é nível 2. E ouvinte visual nível 3. Então, em termos de ouvinte visual, ele não estava tão atrasado assim, mas a imitação já tinha um atraso um pouco maior, tá? E o Zelda era um menino de 5 anos e 7 meses, mais velho dos 3 aqui. Ele recebeu atendimento ABA desde os 20 meses de idade, né? Então, 1 ano e 8 meses. E a imitação dele também era mais baixa, o repertório mais baixo dele é de imitação, e o que é compartilhado, né? Então, todos eles tinham uma questão mais de imitação do que como ouvinte visual. E o ouvinte visual nível 3, mas pela idade ele também estava atrasado aqui, tá? Então, também tinha um atraso considerável nessas habilidades. Então, o ambiente que eles utilizaram para fazer essa pesquisa foi uma sala de atendimento de 3 por 4 metros, de uma escola pública vazia que eles frequentavam. Então, tipo, não tinha ninguém na escola, eles faziam as sessões lá nessas salas. Opa, passei. E eles mediam 4 tipos de respostas, né? Então, eles tentavam hierarquizar ali as respostas que eram erradas e independentes, então eles não tiveram nenhuma ajuda, né? Não conseguiram ajudar. E a criança foi lá e errou. As certas independentes, né? Ela acertou sozinha. As certas com ajuda e as erradas com ajuda. Então, mesmo tentando ajudar, a criança ainda errou, né? Antes eu ficava, nossa, mas como é possível, né? Eu tento ajudar e a criança erra. Às vezes acontece, né? Então, às vezes mesmo quando a gente tenta dar ajuda, ou a gente é lento demais, enfim, ela acaba errando e aí eles consideraram isso aqui também no estudo, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Inicialmente, eles fizeram uma avaliação de preferência, eles fizeram uma avaliação de preferência por cores, depois eles fizeram uma pareada. Não sei se vocês conhecem também esses tipos de avaliação de preferência. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, só para ver se eu vou conseguir explicar muito. Bom, a avaliação de preferência pareada, a gente apresenta 2 estímulos que a criança tem interesse ao mesmo tempo, né? E ela vai escolhendo entre os 2 estímulos apresentados, né? Então, ela escolhe esse ou esse, né? E aí a gente vai fazendo isso com todos os estímulos, em que todos aparecem pareados, né? Então, o celular com o livro com o carrinho com o celular. E a gente vai pareando todos eles para ver a força relativa dos reforçadores. E eles fizeram também um MSWO, que é uma avaliação de múltiplos estímulos sem reposição. Então, o que eles fazem você deixa, por exemplo, 5 estímulos que são reforçadores para a criança. Aqui eles usaram comestíveis, né? Então, por exemplo, a M&M, bala, pirulito, chiclete e, sei lá, bombom. E aí você deixa os 5 lá na frente e vê o que ela pega. Então, se ela pega a bala, ela consome a bala, eu não ponho a bala de volta.
e apresento com o restante dos estímulos que sobraram, tá? E vou fazendo a randomização deles para ela não ficar sempre pegando por posição, né? A gente precisa controlar ali a randomização. Gente, estou explicando super rápido a avaliação de preferência, porque eu sei que não é o alvo aqui da gente hoje, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, depois a gente conversa. E aí eles faziam a linha de base dos estímulos auditivos. Então, o que eles queriam ver? Ver se a criança conseguia reconhecer esses estímulos por DAV. Então, eles apresentavam os estímulos, falavam, pega o livro. Aí a criança pegava o livro. Aí depois mudava os estímulos, pega o livro. Aí ela pegava o livro de novo. Se ela reconhecia os estímulos, um desses estímulos 2 vezes ou mais, eles trocavam. Então, o livro não fazia parte, tirava, porque eles entendiam que a criança já sabia o que era livro, né? Então, faria sentido ensinar isso se ela já sabia. Reconhecer, né, auditivamente o livro. Depois eles fizeram realmente a avaliação do tipo de dica. Então, eles treinaram isso com alguns tipos de dica. Por exemplo, modelo, física parcial e ajuda física total. Então, modelo, eles davam né, modelavam ali, eles davam um modelo de qual era a resposta certa. Ajuda física parcial, eles ajudavam com menos invasividade na mão, então, por exemplo, tocavam a mão dele, né, só. E ajuda física total, mão sobre mão, né, e aí, de fato, ajudar a pegar ali, tá? Para ver qual desses 3 tipos de ajuda, de fato, resultava em uma aquisição mais eficiente desse DAV, tá? Então, o que funcionou melhor? E aí eles também fizeram uma avaliação do procedimento de dica, né, do atraso progressivo. Então, eles fizeram um atraso de 0 até 2 segundos, ou de 2 segundos para 0, né? Então, se, por exemplo, a criança tinha menos de 50% de acerto nas tentativas, aí eles voltavam, né, para o atraso. Então, eu estou dando um atraso, né, eu dei ajuda imediata, ela conseguiu responder, aí eu vou atrasar, né, e vai para 2 segundos, né, eu vou falar, me mostra o livro, aí eu espero 1, 2, aí eu vou lá e dou ajuda. Agora, se ela errou, aí eles voltavam para os 0 segundos, ou seja, ajuda imediata, né, ao invés de fazer o atraso, eles voltavam se ela tivesse muitos erros ali, certo? Então, eles também avaliaram o most to least, né, que é a ajuda mais invasiva para menos invasiva, e o least to most, da menos invasiva para mais invasiva. Então, eles fizeram a avaliação desses 2 pontos aqui. E aí, eles também tinham, dentro da análise ali do desenho experimental, né, uma linha de base e controle. Então, eles ficavam controlando lá para ver, dentro do atraso progressivo, como que era a aquisição dentro desse controle, tá? Então, aqui os resultados são esses gráficos aqui, não choquem com os gráficos. A análise de comportamento tem esse efeito nas pessoas de surpreender com o gráfico, né? Mas a gente olha aqui sempre, aqui o que eles estão comparando, né? São os participantes. Então, esse aqui é o Ethan, né? Então, esses 2 gráficos aqui são dele. O Alex, esses 2 gráficos são deles. E a Zelda, que é o outro menino, e esses 2 gráficos são dele, tá? Então, o que tem de componente aqui nesse gráfico? Essa bolinha aqui, a bolinha preenchida preta, é o modelo. Então, é o tipo de ajuda de modelo. A bolinha branca aqui, né, vazada, é ajuda física parcial. O triângulo é ajuda física total. O quadrado é a situação de controle, né, que eles só fazem a linha de base. E as barrinhas aqui, tá vendo? As barrinhas bem aqui embaixo, as barrinhas cinzas pequenininhas, elas são os comportamentos problema. Então, eles queriam ver também a comparação entre o tipo de ajuda e comportamento problema, que foi perguntado aqui também, né, no grupo. Então, o que a gente percebe? Que os 2 primeiros participantes, em relação ao comportamento problema, quase não tinham, né? Então, na linha de base, quase não tinha comportamento problema, né? Então, aqui a linha de base aqui é o treino. Quase não tinha comportamento problema aqui, os 2 primeiros. Mas o último aqui, o Zelda, tinha muito comportamento problema, né? Olha só. Tipo, na linha de base ele já tinha muito, né? Aqui até teve um pouco menos. Mas no treinamento tinha muito, muito, assim. Era demais de comportamento inadequado.
E eles começaram a ver que os comportamentos inadequados dele surgiam mais quando ele estava sob ajuda física. Então, quando as ajudas eram físicas ou total ou parcial, ele tinha muito comportamento inadequado, o que não acontecia com os outros participantes. Então, por isso que é importante, né, essa comparação aí por sujeito. Então, nesse caso aqui do Zelda, tipo, usar ajuda física não deu certo, né? Então, até, se a gente for ver, ele até aprendeu, né? Então, olha aqui o triângulozinho, né? Ele até discriminou, só que mediante muito comportamento inadequado, né? Então, também não é legal, né? Ele está aprendendo, mas está com muito disruptivo. E os outros participantes aqui se beneficiaram o Ethan se beneficiou aqui da ajuda física, né? Tanto total quanto parcial. E o Alex se beneficiou tanto de modelo quanto de ajuda física parcial. São esses primeiros que estão aqui, tá? Então, vamos ver o próximo gráfico. Nesse gráfico aqui, o que eles controlaram? Então, né, o outro eles estavam querendo ver assim, que tipo de ajuda é melhor, né? Então, ajuda física, modelo, ou, né, ou ajuda física total ou parcial e tal. Aqui, o que eles queriam ver era qual hierarquia de desvanecimento era melhor, se era o atraso progressivo, que eles colocaram aqui PPD, né, que é essa bolinha aqui vazada, o triângulo, que é o least to most, ou seja, do menos invasivo para o mais, ou o quadrado, que é o most to least, né, que é o mais invasivo para o menos. Então, nesse dado aqui, o que a gente percebe é que, no caso do Ethan, por exemplo, né, o atraso progressivo aqui e o least to most, aqui em cima, o triângulozinho, ó, o triângulozinho foi melhor para ele. Ele adquiriu aqui mais rápido, tá vendo? Com menos sessões, ele adquiriu com o least to most, mais do que os outros, né? Porque os outros ele demorou um pouquinho mais para adquirir. Foi um tempo de treino um pouquinho mais longo que ele adquiriu com o most to least e um pouquinho mais de treino que ele adquiriu com atraso, tá? Então, para o Ethan foi melhor o least to most. Para o Alex também, né? Então, para o Alex também foi mais rápido adquirir com least to most e depois com most to least. E para o Zelda foi melhor o most to least, né? Então, a gente vê aqui que o quadradinho foi mais rápido dele adquirir. Bom, nesse último gráfico, eles comparam os procedimentos juntos, né? Então, eles juntaram o que era o mais eficiente, né? O tipo de ajuda com uma hierarquia de ajuda mais eficiente com o menos eficiente para ver se, de fato, isso produzia. Então, o que eles faziam? Eu sei que para um dos participantes foi melhor a ajuda de modelo com o least to most. Então, eu vou unir esses dois e vou colocar para treino. E aí eles viram que, de fato, o mais eficiente ganhou aqui, foi, de fato, mais eficiente do que o menos eficiente nessa comparação, tá? O que a gente chega aqui, né, na discussão? Então, bom, a gente sabe que pessoas com TEA, né, podem não ter facilidade, né, ou muitas delas não têm facilidade para aprender com métodos tradicionais. Então, descobrir o tipo de ajuda específico para aprendizagem pode auxiliar na aquisição de habilidades, né? Então, você saber exatamente que tipo de ajuda facilita, né, ele aprender, né, nos ajuda muito no ensino. Uma forma de fazer isso é fazer essas avaliações instrucionais individualizadas, né, que foi esse procedimento que eles fizeram. Gente, eu tô com o circuitico aqui porque meu computador tá sem acentuação. Então, toda vez que eu vejo umas coisas sem acento assim, eu fico com circuitico, mas é por causa disso, tá? O terceiro ponto aqui que eles descobriram foi que os resultados dessa pesquisa que eles fizeram, né, foi similar à pesquisa de 2014, já que a ajuda de modelo foi eficaz para 2 dos participantes e a ajuda física total foi para um deles, né? Então, comprovando aí que, de fato, existe uma questão idiosincrática, né? Então, depende do participante ali para ver que tipo de ajuda vai ser mais eficaz. Porém, né, diferente do estudo que a Carol mostrou, do encadeamento, que era para o most list, nesse estudo aqui, o procedimento de ajuda mais eficiente foi o list to most, né? Então, para os 3 participantes, o que funcionou mais rápido aqui foi o list to most, né? E
O artigo aqui não avaliou se isso permaneceria para outros tipos de habilidades, mas a gente já viu que, pelo menos no caso do encadeamento, não se aplica, né? Não é um list to most. Então, provavelmente a gente vai ter que avaliar também por habilidade para ver o que pode ser mais eficaz. E o tipo também de ajuda que causa mais comportamento problema também está relacionado com idiocracia, né? Então, por exemplo, o Zelda foi ajuda física, né? Ele tinha questões com ajuda física, não sei se por uma variável de toque ou alguma coisa no sentido, o artigo não cita, mas isso é relevante também, né? Então, por que pode dar mais comportamento inadequado para aquela criança que eu estou ensinando e como eu posso evitar isso, tá? E é isso, gente.